meu nome é José Roberto de Oliveira, eu sou médico cardiologista pela INCOR e hoje eu estou aqui para a gente fazer um bate-papo sobre uma nova molécula que vai começar a ser mais divulgada e vocês vão ouvir mais ainda aqui no Brasil, que é a tirzepatida. E nesse videocast exclusivo da AF em parceria com a Lilly, eu tenho aqui dois grandes convidados para a gente poder abordar e tirar muitas dúvidas. Tenho certeza que a gente vai aproveitar e aprender muito. Queria convidar os nossos debatedores aqui. Então, em primeiro lugar, queria agradecer e dar boas-vindas ao professor Luciano Drager, que também foi meu professor durante a residência de clínica médica e de cardiologia. Então, o Dr. Luciano, ele é diretor da unidade de hipertensão da disciplina de nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele também é professor associado do Departamento de Clínica Médica da mesma instituição. Dr. Luciano, prazer estar aqui com o senhor de novo, sempre muito bom aprender com o senhor. Eu que agradeço, Zé Roberto, e parabéns aí pela AFIA, muito obrigado pelo convite e agradecer também a Lili. É um prazer estar com vocês para discutir esse importante assunto ao lado da próxima apresentadora que você vai anunciar. Obrigado. Maravilha. E também gostaria de convidar a doutora Patrícia Gadelha. Hoje é a minha primeira interação aqui nos nossos videocasts com ela. Então, doutora Patrícia Gadelha, ela é assistente do Departamento de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e ela é editora também chefe do Endocrino Papers. Doutora Patrícia, um prazer estar aqui pela primeira vez junto com você, para a gente poder discutir. Já vi muitas aulas, já aprendi muito, agora vou aprender mais ao vivo com você. Oi, Zé, obrigada pelo convite, pelas palavras. É um prazer, uma responsabilidade estar aqui junto do Dr. Luciano e com você para a gente discutir sobre essa nova molécula que certamente está sendo muito aguardada já há um certo tempo, mas mesmo assim a gente precisa continuar discutindo sobre ela e tirar as dúvidas, né, antes da gente conseguir colocar ela aí para o grande público, que a gente espera que seja em breve. Maravilha, então já vou aproveitar a doutora Patrícia para já lançar a primeira dúvida aqui, que é uma dúvida minha mesmo, que a gente tem em relação ao mecanismo de ação dessa molécula da tirzepatida. A gente já está se habituando, já se habituou com os análogos do receptor de GLP-1, mas ela acaba tendo um novo mecanismo de ação além do GLP-1, que é o GIP. Então, queria entender um pouquinho melhor sobre esse mecanismo dual, doutora Patrícia. Então, que bom, né? Assim, durante muito tempo, bati muito na tecla de que todos os cardiologistas precisavam tratar adequadamente os pacientes com diabetes. E agora, felizmente, aparentemente, os cardiologistas, né, nefrologiatras, enfim, têm abraçado o uso dessa classe de medicação, que até então tinha muita resistência, porque inicialmente era só injetável, mas enfim. E agora já está tendo uma evolução da classe dos análogos de GLP-1 para essa próxima, que no caso que a gente vai falar aqui hoje é sobre a tirzepatida, que é um coagonista de GLP-1 e GIP, né? Então, até então, a gente tinha a molécula exclusiva de análogo de GLP-1, que é uma incretina. Nós produzimos essas moléculas pelo intestino após uma ingesta alimentar, e isso leva, assim, grosso modo, uma secreção de insulina pancreática com a supressão de glucagon. O que acontece é que nos pacientes que têm diabetes, especificamente, esse mecanismo incretínico, ele é diminuído. Então, além do paciente ter resistência insulínica, deficiência de produção pancreática, ele ainda tem um mecanismo incretínico reduzido. E aí, esse novo coagonista, além de ele ser um coagonista do GLP-1, ele também tem mais de ser agonista do GIP, que é uma outra incretina, justamente responsável por 2/3 do efeito incretínico, que a gente fala que incretinas é um subgrupo maior de moléculas, e agora a gente tem um coagonista que vai atuar através de 2 incretinas, GLP-1 e GIP, portanto mais potente, como a gente já viu nos ensaios clínicos, e de forma interessante, a gente já estava muito acostumado com o GLP-1 atuar no pâncreas, levando a um estímulo insulínico, uma diminuição da produção de glucagon, retardo de esvaziamento gástrico, um efeito mesmo hipotalâmico de redução alimentar. Então, tudo isso também são efeitos comuns do GIP, com alguns efeitos a mais. Então, a gente sabe que não existe receptor de GLP-1 no tecido adiposo, mas sim existe receptor do GIP no tecido adiposo, especificamente ali nos pericitos do tecido adiposo. Então, supõe-se que isso seja o fator responsável por deixar esse tecido adiposo
mais saudável, ele acaba levando a um tamponamento de gordura melhor no tecido adiposo subcutâneo. E sempre que eu tenho um tecido adiposo subcutâneo mais saudável, eu evito de deixar a gordura livre, ácidos graxos livres, para serem colocados em locais ectópicos, como fígado, pericárdio. Então, gordura deveria ficar no local dela, lá no subcutâneo, e não ir para outros locais, que acaba levando várias complicações da obesidade. Então, isso, apesar de ter sido demonstrado in vitro, essa questão dos receptores de GIP no tecido adiposo, isso provavelmente é um outro fator que vai corroborar para os seus efeitos benéficos. E, além disso, a gente sabe que também existe receptor de GIP cerebral em área postrema, em neurônios antináusea. Então, potencialmente também tem uma possibilidade de um perfil de evento adverso até melhor do ponto de vista teórico, porque na prática eles são muito similares do que a gente já estava acostumado dos análogos de GLP-1 tradicionais. Maravilha. E já aprendendo já muito sobre essa nova molécula aqui, o que a gente já tem aqui? Ela vai entrar no Brasil agora, né? Já está sendo divulgada, a gente já tem inclusive oficialmente a bula nova, né? Então, quais são as indicações de bula que a gente tem e o que a gente já sabe, né? Que tem aqui, qual a diferença daqui, qual a diferença dos Estados Unidos, porque a gente acaba tendo uma indicação da Anvisa, às vezes tem uma outra indicação do FDA. Queria saber, então, primeiro, quais são as indicações que a gente vai ter, né, por bula, obesidade, diabetes, o que mais? E as principais contraindicações, que é quando a gente deve ficar atento de evitar esse tipo de medicação, e quando a gente tem que ter alguma cautela, né, em quais situações, é liberada para qualquer um, não? Doutor Luciano também, se quiser comentar, fiquem à vontade. Tá, então a tirzepatida, né, já começando aqui falando dela, que vai entrar no mercado, é esse coagonista dual, GLP-1 GIP, de administração semanal, porque tem uma meia-vida estendida de 5 dias que permite essa administração. As doses, elas são escalonáveis, então desde 2,5 mg por semana, aumentando progressivamente até a dose de 15 por semana. Existe ali uma possibilidade de mudança de dia, existe uma flexibilidade se o paciente esquecer o dia. E as principais indicações de bula vão ser os por pacientes com diabetes do tipo 2 e obesidade e manutenção ali, obesidade e tratamento de obesidade crônico, digamos assim. Contraindicações principais, diabetes tipo 1 ainda, então não temos essa aprovação em bula, e nem pacientes com histórico de neoplasias de célula C de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide, um tipo de câncer bem mais raro de tireoide, mas que por conta de estudos in vitro terem ocorrido proliferação de célula C, então também é uma contraindicação absoluta. E temos alguns cenários clínicos que a gente precisa ter cautela, né, doutor Luciano? Exatamente, a gente precisa ter cautela e também algumas coisas, né? Então, por exemplo, pacientes que não foram estudados ou você tem pouca experiência com isso. O paciente acabou de ter uma pancreatite aguda, não é mesmo, Patrícia? Exatamente, não é o momento melhor de você começar o tratamento, né? Cautela, paciente com histórico de hipoglicemia, ou que está usando, por exemplo, insulina ou uma sulfonilureia potente, quando você inicia o uso da tirzepatida, nós vamos falar já da magnitude de efeito, mas pode aumentar um pouquinho esse risco. Então, a cautela, reavaliar a dose da insulina, reavaliar a dose ou eventualmente a suspensão da sulfonilureia, entre outros, né? Paciente com gastroparesia grave, importante, acaba sendo muitas vezes uma contraindicação, pelo menos relativa, né, de você não usar, especialmente aquele paciente com história de aspiração pulmonar, especialmente quando ele vai fazer uma anestesia geral, uma sedação, eu acho isso relevante. Pacientes com colecistite, colelitíase, usar com cautela não é proibido, tá? Porque nós sabemos que toda terapia que vai reduzir peso de forma importante, nós já vamos falar daqui a pouco sobre números, né? A própria cirurgia bariátrica leva a isso, pouco a composição de sais biliares, favorecendo a formação de cálculo, ampliando isso, e em teoria poderia expor esse paciente a alguma agudização. Novamente, não é proibido, mas fica essa cautela. E complicações de retinopatia diabética, né? Que é pouco estudado, que está principalmente relacionado à redução da glicemia, ao controle relativamente rápido nesse sentido. Então, pacientes com retinopatia diabética,
não proliferativa necessitando de uma terapia aguda, a retinopatia proliferativa, o edema macular diabético, isso tem que ser acompanhado, monitorizar a progressão quando você usa. Então, em suma, tem essas contraindicações absolutas que a doutora Patrícia colocou de forma muito importante, e tem aquelas que a gente vai ter que pouco estudado, usar com cautela e acompanhar esse paciente de perto nesse sentido. Mas são situações bem específicas, trazendo então a noção de que boa parte dos pacientes com diabetes sobrepeso, obesidade, no contexto que você está pensando em usar a medicação, a maioria dos pacientes não há contraindicação, pelo contrário, é indicação clara nesse aspecto. Maravilha, até queria comentar também que uma coisa que a gente vê como clínicos, eu trabalho em outros hospitais também, até que essa questão da gastroparesia é relevante, tanto que alguns protocolos institucionais, quando vai fazer uma endoscopia, um procedimento, né, uma cardioversão, alguma outra coisa, se o paciente está em uso de alguma molécula que faz esse retardo no esvaziamento gástrico, às vezes, se for uma coisa eletiva, a gente orienta suspensão, depende do protocolo da instituição, mas 3 semanas, eventualmente. Ou então, numa cardioversão, como eu já ouvi falar também, paciente não dá para fazer a cardioversão usando essa medicação. Se for uma coisa eletiva, ou suspende, ou vai ter que garantir uma via aérea. Então, são coisas relevantes que cada vez mais a gente vai ver isso mais no dia a dia de quem trabalha em hospital, de quem trabalha no consultório, pontos a serem levados em consideração também, né, nessas moléculas coagonistas ou até mesmo nos análogos do receptor de GLP-1. Zé Roberto, eu queria só colocar uma situação. Saiu um trabalho recente, muito prático, que foi o seguinte: o paciente chega no pronto-socorro para uma cirurgia de urgência, uma apendicite, uma colicite aguda, e ele está usando medicações, obviamente, que envolvem essa gastroparesia, o retardo no esvaziamento gástrico. O que eles viram? Compararam pessoas que não estavam recebendo essas medicações e pessoas recebendo essa medicação, no contexto da emergência, ou seja, tinha que operar. Uhum. E com proteção de via aérea e monitorização desse paciente, a taxa de complicações foi muito baixa e não foi diferente entre os grupos. Então, obviamente, a gente precisa seguir o ritual, o protocolo de cada instituição, porque ainda falta estudos bem desenhados para determinar o tempo ótimo de suspensão, mas vejam que, seguido isso, ou mesmo a cirurgia de urgência, proteger a via aérea, garantir um cuidado, uma monitorização próxima do paciente, mesmo esse cenário desfavorável, cirurgia de urgência, você pode ter também uma segurança na imensa maioria das vezes. Maravilha, acho que essa é a mensagem, né? Garantir a via aérea. Interessante. Perfeito. Pessoal, então eu queria comentar com vocês agora em relação ao controle glicêmico, né? Porque a gente tem muitas medicações no nosso dia a dia que elas são um grande arsenal para nós clínicos no auxílio do controle do diabetes dos pacientes. Algumas são mais restritas à rede pública, outras o paciente pode comprar por meios próprios, né? Enfim. E a gente tem algumas opções e a gente vai ter a tirzepatida agora como uma outra molécula ajudando nesse arsenal. Eu vou só citar alguns exemplos do que a gente já tem e eu queria ouvir de vocês também aonde que ela vai se encaixar e o que a gente tem de evidência em redução de glicada. Como, por exemplo, a gente tem a metformina, boa e velha metformina que a gente já tem há um bom tempo, com uma redução média de 1 a 1,5%. Inibidor do SGLT2, as glifosinas, que tem uma redução menor, mas tem outros benefícios cardiovasculares que a gente gosta bastante, com uma redução de 0,5% a 1% da glicada. Inibidor da DPP-4, com uma redução também em torno de 0,5%, 0,7%. Sulfonilureias, que são uma classe já antiga de medicações, que a gente já comentou também, uma redução média de 1 a 2% também de glicada, no máximo, né? As pioglitazonas, com uma redução de 0,5%, 1, 2%. Os inibidores da alfa-glicosidase, que na minha prática eu também já não uso mais, aí talvez seja uma coisa mais especialista, né? Porque é uma medicação que cada vez menos a gente tem visto os pacientes utilizar, pelo menos na minha prática como cardiologista, com uma redução pequena, modesta, também de 0,5% a 0,8%. E os análogos de receptor de GLP-1, né, que tem uma redução de hemoglobina glicada mais significativa, beirando aproximadamente os 2%. E aí, aonde que a tirzepatida, temos várias opções, né? Opções com reduções modestas, 1% em média, ou menos do que isso. E aonde que a tirzepatida vai se colocar perante todas essas outras medicações, né? Ela tem uma redução de glicada significativa para a gente poder levar em consideração realmente que essa é uma molécula que vai controlar melhor o diabetes daquele paciente ou não? Então, Zé, já respondendo de cara essa sua pergunta,
Então, a potência da tizepatida, ela é praticamente maior do que todas essas classes que você acabou de comentar. Então, nas doses máximas, na série de estudos que avaliaram o uso da tizepatida em pacientes com diabetes, SORPES, a gente teve uma redução média de glicada de 2,4%. E eu gosto sempre de comentar que, assim, eu trabalho em hospital das clínicas, então ainda uso bastante sulfonilureias, que tem uma potência boa, ainda uso muito metformina, e essa eu vou continuar usando ainda por muito tempo, mas durante muito tempo a gente não tinha medicação potente que não levasse a ganho de peso e que não levasse a hipoglicemia. E aí, depois da chegada dos análogos de GLP-1, a gente juntou numa mesma molécula que a gente não tinha antes. Uma potência em redução de hemoglobina glicada e associado uma perda de peso que a gente não tinha falando aí de décadas para trás. Então, quando a gente está falando de controle glicêmico, notadamente em relação à redução da hemoglobina glicada, a tizepatida é bastante potente nas doses máximas, como eu falei, com redução de glicada de 2,4% e associado a uma perda de peso média ali nos estudos SORPES de 10 quilos nos pacientes com diabetes. E isso é um achado que até então não tinha sido visto com nenhuma outra classe terapêutica todo esse arsenal que você comentou. Então, assim, é com grande entusiasmo mesmo que a gente espera a chegada dessa molécula, justamente pela combinação da potência associada à perda de peso e além da ausência do risco de hipoglicemia, principalmente em monoterapia. E aí, falando desses estudos SORPES, principalmente, é importante a gente salientar, dentre todos os estudos que compuseram, todos os SORPES, então vale a pena comentar o SORPES 2, que foi um estudo que comparou a tizepatida nas doses de 5, 10 e 15 miligramas com a semaglutida, que é o análogo apenas do GLP-1. E quando a gente utilizou a tizepatida aí ao longo de 40 semanas, mesmo nas menores doses de 5 miligramas, houve uma superioridade em comparação com a semaglutida de 1 miligrama, tanto em relação ao controle glicêmico medido pela hemoglobina glicada, quanto em relação à perda de peso. Então, é uma medicação muito potente e segura para a gente fazer esse tratamento desse paciente, que praticamente todos os pacientes com diabetes tipo 2 vão se beneficiar de perda de peso. Então, vem aí para ser uma ótima alternativa para esse paciente e a mais potente que a gente vai ter no mercado para esse fim. Doutor Luciano, a gente também comentou já, que qualquer dose já é significativa, A gente até já tinha comentado uma vez sobre o paralelo da insuficiência cardíaca, que a gente quer sempre chegar numa dose maior, mesmo que às vezes o paciente não tolera, mas aqui a gente tem bastante efeito benéfico, em termos de controle de hemoglobina glicada e redução de peso, até mesmo com doses menores, Então isso é uma coisa que é relevante, mesmo que o paciente não tolere, ele já está tendo um bom benefício e que a gente já comparou aqui, já é um benefício até superior às outras moléculas que a gente já tem no mercado, mesmo numa dose menor, mesmo que seja a menor dose tolerada do paciente. Eu acho que o programa SORPES mostra que, seja comparado com placebo, SORPES 1, por exemplo, seja comparado com comparadores ativos, a doutora Patrícia já mencionou muito bem o SORPES 2 com semaglutida, e o SORPES 3, 4, 5 focado em comparações com insulinas, diferentes insulinas, o que a gente vê é isso, uma redução da hemoglobina glicada em paralelo à redução de peso, meio que dose dependente, com as doses menores já sendo muito relevantes, Então, eu acho que a gente tem aí um cenário de uma eficácia precoce, com as diferentes dosagens, mostrando exatamente a capacidade que essa medicação tem em diferentes cenários do tratamento do paciente. Até naquele paciente, como você bem falou, com dificuldade de escalar na dose, ou com aquele paciente que você vai ter que ficar em uma dose intermediária por algum aspecto de decisão do médico, ou eventualmente por não tolerância de dosagens maiores. Então, fica aí realmente um cenário de bastante eficácia e não é na experiência de quem já usa, mas é respaldado por esses grandes estudos clínicos desse programa focado em diabetes. E até mesmo se você for pensar que isso poderia ser às custas de mais efeitos adversos, o que a gente vê nesses estudos, por exemplo, no SORPES 2, é que
a potência maior em relação ao controle glicêmico e em relação à perda de peso, ela se dá com a quantidade de pacientes que tiveram eventos adversos similar aos pacientes, por exemplo, com semaglutidão 1 miligrama. Então, o paciente consegue um melhor controle com um número de efeitos adversos muito similar. Então, parece que retém mais, realmente, uma parte boa, sem tanto o advento de aumentar náuseas, diarreia, que a gente sabe que é um principal evento adverso que leva os pacientes a terem queixas e a gente ter que escalonar a dose devagar. Bom que você já... Ou seja, de outras palavras, a maioria dos pacientes tolera muito bem a medicação e muitos deles, os estudos mostram isso, conseguem chegar na dose máxima. Desculpa, Zé Roberto. Imagina. Mas bom que vocês comentaram que essa perda de peso ela é muito significativa. Eu já puxo o gancho do próximo tópico, que seria em relação a isso, a perda de peso, que a gente sabe que é um dos pilares do tratamento da obesidade, tem um grande efeito hormonal, a obesidade no diabetes, e a gente sabe que é um overlap muito importante, né? Tem muitos pacientes com diabetes que são obesos, e a gente sabe que acaba nessa classe de medicação da tirzepatida, a gente sabe que acaba tendo uma redução de peso significativa. Fazendo um paralelo com o que eu comentei aqui sobre o diabetes e o que a gente tem de arsenal no mercado, falando de perda de peso, a gente vai ter um arsenal mais restrito. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter o Orlistat, com uma redução de 3% a 5%, mas as custas talvez de um pouco mais de efeito adverso. Naltrexona com bupropiona, que é uma molécula também recentemente inaugurada, lançada aqui no Brasil, com uma redução de até 10% de perda de peso. Sibutramina, que é uma medicação, uma molécula que a gente tem no Brasil e não é liberada em alguns outros países, com uma redução também de 7%. E o topiramato, que a gente usa até off-label em algumas situações, com uma redução de 5% a 10%. A gente está falando aqui de uma outra molécula nova, que tem como um dos efeitos também a perda de peso. E a gente está falando de quanto, além do controle glicêmico, de quanto de perda de peso, né, no caso da tirzepatida, que a gente pode estar falando aí, de quanto que a gente está se deparando em relação a isso. O que os estudos Surmount comentam em relação a isso, pessoal? Então, os estudos Surmount, que foram ali a gama de estudos que avaliou os da tirzepatida especificamente em pacientes com obesidade e sobrepeso, a gente tem, ao longo desses estudos, uma perda de peso média de 18% até 20%. O que é um resultado, até então, não antes visto. Então, você acabou de comentar a perda de peso que é conseguida com diversas medicações que estão no mercado. Para a medicação ser considerada, assim, para começar a pensar que essa medicação pode ser eficaz para a obesidade, tem que ter uma perda de peso acima de 5% em relação ao placebo. Então, até então, nós endocrinologistas vivíamos realmente com um arsenal terapêutico muito limitado para uma perda de peso realmente eficaz. Desde a chegada dos análogos de GLP-1 e agora com os agonistas duais, tem em toda a mesa de congresso agora um debate se isso vai substituir, inclusive, cirurgia bariátrica, coisa que nunca se teve antes, porque a gente nunca teve medicações que levassem uma perda de peso pelo menos de 15% a 20%, como a gente tem agora. Então, os estudos Surmount tiveram essa eficácia aí, em doses máximas, chegando até mais de 20% do peso corporal total. Então, foi vai ser, né, um grande avanço para o tratamento da obesidade, uma doença muito desafiadora para a gente ter tratamentos muito eficazes. Eu só queria acrescentar, Zé Roberto, dizendo a seguinte mensagem, né? Um paralelo até com o programa Surpass que aconteceu também no Surmount, né? A redução de peso já é significante com doses mais baixas, né? Mesmo programa focado em pacientes sem diabetes mellitus, né? Por exemplo, o Surmount 1, você vê claramente, quer dizer, a redução do peso já é muito significante. Foi 15% de redução com tirzepatida 5. Com 10 foi 19,5%. E com 15 miligramas por semana da tirzepatida, quase 21% de redução versus 3% do placebo. Lembrando que esses pacientes receberam aconselhamento dietético, tiveram uma modificação de estilo de vida de forma proativa com orientação. Então, realmente é bem empolgante realmente a eficácia dessa medicação e, em paralelo a isso, sendo bem tolerada na maior parte das vezes nesse sentido. E um detalhe também importante, né? Muitas vezes o platô, o que seria esse platô? Depois da queda do peso
ou se você estiver falando também de controle glicêmico da glicemia, é um platô mais tardio. Ou seja, os pacientes estão usando semanalmente a tirzepatida, e no caso do peso, do programa Surmount, você vê que muitas vezes esse platô é mais tardio de redução de peso, então mostrando a potência dessa medicação, que, como eu falei, já começa a ser verificado já com dosagens mais baixas, e que vão uma espécie de dose-resposta com as dosagens incrementando esse benefício nesse sentido. E eu tinha até uma... Zé, e Pode aí, falar. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu comento daqui a pouquinho. Só complementar, porque dentre as medicações que você começou falando que estão aprovadas para o tratamento da obesidade, a gente tem a SEMA 2.4 aprovada e recentemente liberada comercialmente, e é uma pergunta frequente de pacientes, colegas médicos, nos chegarem para nós endocrinologistas, querendo saber qual dentre as duas, entre SEMA 2.4 e tirzepatida, que vai chegar no mercado, seria mais potente. Você tirou as palavras da minha boca, era essa a minha dúvida. A gente até já estava muito satisfeito com os efeitos da SEMA 2.4, que é o que a gente tem disponível até o momento, agora, né, dezembro de 24, comercialmente, e é claro que ela carrega outros efeitos benéficos de benefícios cardiovasculares, mas agora, em dezembro de 2024, a gente teve um press release do Surmount 5, que ainda não está publicado oficialmente, mas que foi, esse press release foi publicado oficialmente pela Lilly, que fez um estudo realmente comparando os dois gigantes, né, a SEMA 1.7 ou 2.4, o que o paciente tolerasse, versus tirzepatida 10 ou 15 miligramas para o tratamento de adultos com obesidade ou sobrepeso associada a comorbidades. E esse estudo nos deu a resposta que íamos nos outros estudos não head-to-head, mas esse estudo vai trazer essa resposta lá bem escrita, na qual, ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, houve uma perda de peso nos pacientes com tirzepatida de 20% do peso versus 13% com a semaglutida, ambos em doses para tratamento de obesidade. Então, essa pergunta, eu supunha a resposta, mas não tinha os estudos head-to-head. Agora teremos com o Surmount 5. Se fosse mês passado, a gente ia ficar ainda nessa dúvida. A gente ainda está aguardando, né, obviamente, o estudo para analisar na íntegra, entender todos os desfechos e todo o acompanhamento, a metodologia e tudo mais, porque foi um press release, mas, sem dúvida, gera um buzz, gera uma certa... um burburinho aí da gente querer entender melhor sobre isso, porque é uma redução de peso bastante significativa, comparando com uma molécula que já é muito boa também. Diga-se de passagem. Isso. E em relação à taxa de efeitos adversos, assim, a gente tem como efeitos adversos os mesmos que a gente já tem nos GLP-1. Como que é em relação a isso? A gente acaba tendo mais efeito em um ou em outro? Quais são os principais efeitos adversos que a gente acaba vendo nesse tipo de medicação, nessa molécula nova? Os efeitos adversos são principalmente efeitos relacionados à parte gastrointestinal. Constipação, referido aí de 6% a 17%, diminuição do apetite, de 5% a 10%, a diarreia, náusea, vômito. Então, veja, pode ter os extremos, né? Diarreia, que é o mais comum, e às vezes constipação, por um lado, né? Vômito, né? Ou seja, são esses efeitos colaterais que a gente precisa ficar atento. E tem, inclusive, formas de você amenizar isso. Então, como fazer isso? Primeiro, eu preciso respeitar o ritual de titulação da dose semanal da tirzepatida. Começando com 2,5, depois de 4 semanas, incrementos de 2,5 a 4 semanas, visando a dose de 15 miligramas, e a doutora Patrícia já nos explicou isso no início desse videocast. Segundo ponto, é preciso também eu escolher alimentos, evitar refeições copiosas, evitar o alimento gorduroso, difícil de digestão, que pode ampliar os sintomas gastrointestinais. Então, em paralelo ao tratamento focado, seja no diabetes, ou seja na obesidade, nas duas condições, existe sim a necessidade de uma educação alimentar até para potencializar o efeito, a magnitude de efeito e também para minimizar os efeitos colaterais. Manter bem uma hidratação adequada. Você fazer uma
você fazer a partilha das refeições ao invés de ter refeições muito copiosas. Em outras palavras, você realmente fazer uma refeição um pouco mais fragmentada e não grandes refeições, poucas refeições por dia. E uma mensagem para todos. Esses efeitos, principalmente gastrointestinais, eles são, na sua grande maioria, de leve a moderada intensidade. Temos os casos, felizmente, mais raros que tornam os efeitos gastrointestinais insuportáveis a ponto de suspender a medicação. Existe sim, mas a maioria é leve a moderado e diminui com o tempo de uso, né? Os outros efeitos colaterais, nada que tenha sinal, por exemplo, de preocupação em outros cenários. Tem descrito taquicardia sinusal em 5 a 10% dos pacientes que usam a tiazepatida, mas reforçando o nome, taquicardia sinusal. Não tem nenhum sinal biológico ali que aumenta a FA, alguma arritmia importante, não. Taquicardia sinusal e é reportado, é autorrelato ali, que acabou sendo incorporado na bula. Mas, no geral, é basicamente isso. Não sei se a Patrícia gostaria de complementar um pouco do que eu falei sobre os efeitos. Essa questão dos eventos adversos se mostrou similar ao que a gente já estava acostumado com a semaglutida, que era o análogo apenas do GLP-1. Como eu comentei antes, a gente poderia até pensar que poderia dar mais efeito colateral, mas não. A taxa de efeito colateral foi muito similar, náusea em torno de 20%. E isso que o Dr. Luciano comentou é muito importante, que esse efeito colateral classicamente acontece na hora que eu faço o ajuste da dose. Aumento a dose, o paciente vai ter um pouquinho mais de náusea e ali ao longo da semana ele já vai diminuindo e na próxima semana ele já não tem mais. E isso é importante saber para que o paciente não interrompa o tratamento. Então, o fato do paciente usar, deixar de usar, usar e deixar de usar, cada vez que ele for exposto à droga novamente, ele vai apresentar o efeito colateral de novo. Então, é importante que ele saiba manejar esses efeitos colaterais com essas estratégias que o Dr. Luciano falou, de evitar alimentos gordurosos, fazer porções pequenas, beber bastante água. Então, do mesmo jeito que inibe o centro da fome, também inibe um pouco de sede. Então, o paciente tem que beber bastante água e confiar no processo de começar a medicação e aguardar um pouco para passar aquela náusea, sabendo que isso vai passar ao longo do tratamento. E nós temos pacientes, né, Patrícia, que não vão conseguir chegar ou vão ter um pouquinho mais de vagarosidade na progressão. Então, muitas vezes a gente, ao invés de fazer a progressão, você fica aquelas doses menores por mais tempo, observa então passar aquele sintoma e vai ajustando. Em suma, eu acho que é um trabalho que nós vamos ter que fazer, individualizar essa titulação. A maior parte dos pacientes vão tolerar essa progressão que nós mencionamos, mas alguns pacientes vão ter que fazer ou mais vagaroso ou ficar com doses intermediárias em virtude de algum desses efeitos colaterais. Mas é muito importante essas orientações em paralelo que nós devemos ter. E eu acho, doutor Luciano, que nesse sentido, o fato da tiazepatida já ser muito potente com dose baixa, de 5 miligramas, aquele paciente que não tolera chegar na dose 10 a 15 miligramas, você já fica muito satisfeito, que ele vai ter tanto um resultado de redução de glicada muito bom, e quanto um resultado de perda de peso excelente, mesmo com uma dose considerada baixa, para aqueles que não conseguem progredir. Então, nesse cenário, principalmente, a gente ainda fica mais tranquilo. Inclusive, até comparando com as demais drogas ali que a gente já tem, as outras medicações que a gente já tem, até a dose de 5mg, que seria a menor dose, ela já vai bem melhor do que as demais que a gente já tem. Então, o paciente já está ganhando em relação a isso, né? Bom, e eu tenho algumas dúvidas aqui já mais direcionadas, né? Eu tinha uma que eu já tinha até anotado antes, mas que a gente já comentou do Surpass 5, em relação à comparação com a SEMA, Surmount 5, perdão, da SEMA 2.4, que a gente também já chegou a citar já, mas temos muitas evidências saindo, muito na parte de diabetes e na parte de cardiologia, e a gente tem alguns estudos, inclusive um que saiu no New England de novembro de 2024, em relação a tirzepatida em pacientes com obesidade que em risco de evoluir para o diabetes, né, num contexto de um pré-diabetes. E o que esse estudo aí a gente pode concluir em relação à tirzepatida num contexto de obesidade e pré-diabetes? Porque, como clínico, a gente pega muitos casos que tem obesidade, tem uma hemoglobina glicada
já acima, né, entre 5,7 e 6,5, uma glicemia de jejum mais alta, tem um alto risco de evoluir com diabetes. O que a gente teve nesse estudo em relação à tirzepatida? Então, Zé, a gente supunha, pela plausibilidade biológica, que pela perda de peso importante que a gente tem com a tirzepatida, a gente fosse ter um resultado mais ou menos desse que a gente teve, assim, uma prevenção da progressão do pré-diabetes para o diabetes. E isso até baseado em estudos mais antigos, né, em endocrinologia, nos quais, por exemplo, o estudo DIRECT foi um estudo que conseguiu ter remissão de diabetes em pacientes já diagnosticados com diabetes, mas que tiveram uma perda de peso importante. Desde que no início da doença a gente consegue reverter e deixar o paciente entre aspas, curado daquele diabetes durante um tempo, em remissão, é isso que a gente fala. Então, a gente supunha que esse fosse ser o resultado, mas a gente precisava ter um ensaio clínico que comprovasse isso, que uma perda de peso importante levaria a menor taxa de conversão de pré-diabetes para diabetes. A gente já tem estudo nesse sentido com outras drogas no passado, glitazona, carbose, liraglutida, e agora veio o estudo da tirzepatida, que foi publicado em novembro agora de 24, e que fez justamente isso, usou a tirzepatida em pacientes dos quais mais de 1.000 tinham pré-diabetes, para avaliar se ao longo de quase 4 anos isso ia evitar o aparecimento de diabetes. E a diferença foi enorme, assim. Dentre os pacientes que tinham pré-diabetes e os que estavam em uso de tirzepatida, apenas 1% progrediu para diabetes, versus 13% no placebo. Então, a gente já esperava que fosse ter um resultado muito bom por conta da perda de peso, mas não esperava que fosse tanto, né? Que apenas 1% dos pacientes fossem realmente progredir para diabetes ao longo de 4 anos, né? Talvez se o paciente usar mais tempo, essa progressão aí vai ser ainda menor. E aí já está começando a surgir na endocrinologia um novo conceito, que é o tratamento da obesidade bem feito, com medicações potentes, quem sabe vai fazer diminuir a taxa de prevalência de diabetes ao longo do tempo aí nas próximas décadas, é isso que a gente espera. Eu acho que esse ponto é importante e isso mostra a capacidade dessa medicação de prevenir, reduzir a apoptose de células beta-pancreáticas, estão envolvidas muito nessa fisiopatologia do pré-diabetes e de evitar esse legado aí desfavorável da hiperglicemia, né? Nós sempre tratamos essas doenças como dicotomizadas, né? A partir de tanto é diabetes, a partir de tanto é pré-diabetes, mas a gente sabe que isso é número e a gente precisa tratar a doença de uma forma contínua, e ela traz um legado de muitos e muitos anos até evoluir para o diabetes. Então, esse estudo acho que é um estudo extremamente importante, que traz exatamente essa mensagem que a doutora Patrícia colocou. Tratar precoce, efetivo, com medicações potentes, para que você possa evitar todas as consequências do diabetes que vocês conhecem muito bem. Inclusive, puxando o gancho, né, da relação da perda de peso com o pré-diabetes, com progressão para diabetes, a perda de peso também é um dos principais, se não for a principal medida que a gente pode ter em fases iniciais da esteatose hepática, né, que a gente agora chama de MASH, que seria a esteatohepatite associada à disfunção metabólica, né, não alcoólica. E a gente também teve estudo esse ano que citou, né, utilizou a tirzepatida também mostrando uma grande revolução aí no tratamento, assim como a perda de peso, só reforçando ainda mais que esse é um caminho, uma outra via, uma outra possibilidade também dessa molécula. Se quiserem comentar também. A gente fala às vezes que MASH, né, que agora metabólica é uma doença órfã de tratamento, né? Tratamento específico, até tem uma questão fora de uma medicação resmetirom, enfim. Mas a gente sabe que a fisiopatologia básica é a gordura ectópica, que acaba levando em graus variados a esteatose, esteatopatite, fibrose. E esse estudo, mais um da tirzepatida, publicado no New England esse ano de 2024, mostrou uma redução da MASH sem agravamento da fibrose, que é importante, que às vezes quando a gente tem perda de peso, o doutor Luciano já tinha comentado, que leva a perda de peso importante, geralmente vem acompanhado de alguns problemas, como colecistite,
e às vezes com piora de fibrose. E aí a Patida mostrou nesse estudo, no CINES de NASH, uma redução da MASH sem agravamento de fibrose. Então, ainda vai ter ainda outros estudos nesse sentido. Esse foi um estudo pequeno, preliminar, fase 2, mas a gente vai ter outros aí na sequência. Eu acho que a gente trabalha com esse contexto de que a tirzepatida, isso tem estudos, como você sabe, de composição corporal, Zé Roberto, que a redução é principalmente na massa gorda, com pouco impacto na massa magra. E, obviamente, aqui estendendo a gordura ectópica, né? E essa MASH envolvida claramente também com resistência à insulina, com aumento do risco cardiovascular, com o próprio diabetes em si. Então, embora esse estudo é um estudo ainda, como muito bem colocado pela Patrícia inicial, ele tem alguns pontos importantes. Primeiro, que fizeram biópsia, né? Então, assim, eles têm uma capacidade de discernimento de você melhorar parâmetros relacionados aí à resolução desse MASH muito mais adequado do que o exame de imagem. Claro que podemos questionar a questão da invasão, né? Só não foi vista a questão de fibrose exatamente pelo tamanho mostral, mas certamente é um alento que caminha de uma forma particular, e tem estudos, inclusive, com imagem antes e depois de tirzepatida, mostrando o fígado com esteatose e logo depois. É muito impressionante, realmente, e certamente está na conta do benefício cardiorrenal metabólico via também redução da MASH nesse sentido. E eu tenho duas perguntas para a gente encerrar aqui, que são aquelas perguntas de R$1 milhão, né? Então, a primeira é, se com tudo isso que a gente tem, tantas evidências, um monte de estudos, a gente tem como saber quem que vai ser o paciente que vai ser um bom respondedor? Porque a gente comentou muito de redução média. E essa redução média aqui já é muito boa, mas se você for olhar, a gente tem pacientes que respondem muito bem ainda, com valores acima, né, de perda de peso, de redução de glicada acima da média. E existe algum fenótipo? A gente tem como identificar quem é o bom respondedor antes de começar essa molécula? Essa é a primeira. E a segunda é também, assim, em relação à suspensão da medicação, porque muitos dos pacientes que usam análogo de GLP-1 perguntam, doutor, mas e por quanto tempo que eu vou utilizar? Né, eu tenho obesidade, por quanto tempo que eu vou utilizar essa medicação? E depois que eu suspender, existe a chance de ganhar o peso novamente? E aí, como que a gente aborda isso com os nossos pacientes? São duas dúvidas que os pacientes perguntam bastante no consultório, os colegas também têm dúvida, isso é uma coisa que eu vejo que é recorrente nos congressos, simpósios e discussões sobre obesidade. Pô, Zé, então essa primeira pergunta realmente acho que é uma não é nem R$1 milhão, mas talvez $1 milhão, que é agora. 6 vezes mais já. Tá mais caro ainda, isso. Mas o que a gente vê nos estudos é que realmente menos de 5% dos pacientes são não respondedores. Então, eu diria que a maioria, 95% dos pacientes são respondedores à droga, e a gente costuma avaliar esses não respondedores na prática, aqueles que não perdem ali 5% do peso nos primeiros 2, 3 meses de tratamento, e são realmente a minoria, mas a gente não tem como prever isso antes do tratamento. Diferente de outras moléculas que você comentou lá, que estão aprovadas aqui no Brasil, que às vezes são mais específicas para algum tipo de padrão alimentar. A gente, pelo que tem visto nos estudos, a tirzepatida tem sido potente para a grande maioria dos pacientes. E em relação à suspensão da medicação, nós temos um estudo que consegue avaliar um pouco isso, que é o SURMOUNT-4. Nesse estudo, os pacientes usaram tirzepatida ali durante uns 9 meses, tiveram uma perda de peso médio de 20% em apenas 9 meses, então veja que é um resultado excepcional. E depois desses primeiros 9 meses, eles foram randomizados para continuar a tirzepatida ou ir para o placebo. E os pacientes que mantiveram tirzepatida ainda perderam mais peso ao longo aí de 2 anos, e os que tiraram a tirzepatida tiveram um reganho de peso. Não reganharam tudo, mas daqueles 20% que perderam, reganharam uns 14%. Então, é preciso que a gente trate a obesidade como doença crônica que é. Então, a gente não fala em tirar antihipertensivo para o paciente hipertenso, tirar medicamento para asma do paciente que tem asma crônica, sabe? Então, via de regra, o paciente com obesidade vai ter uma doença crônica. A própria obesidade leva a alterações hipotalâmicas que cronificam a doença. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é que, enquanto ele conseguir fazer uso da medicação, aquele é a medicação para o tratamento da sua doença crônica.
Eu gostaria só de complementar, Zé Alberto, dizendo que nós temos realmente essa pergunta que talvez esteja em libras, né? Nem em dólar. Mas assim, se olhar na média, eu queria falar o seguinte, eu queria dizer que talvez o paciente com obesidade sem diabetes, ele vai responder melhor na média do que o paciente com obesidade com diabetes. A gente até comentou isso já, né? Agora, de maneira nenhuma essa mensagem aqui deve ser equivocada. Não quer dizer, então, que então, um paciente com obesidade com diabetes, pelo contrário, você tem mais ainda de um motivo para poder usar. E eu acho que um bom respondedor também é aquele que do tempo zero, após uma conversa com o profissional médico ou médica que está prescrevendo a medicação, que está propondo, e eu acho que tem que ser uma abordagem muito franca sobre essa cronicidade do tratamento, sobre a cronicidade da doença, aquele paciente está se mostrando muito engajado e preocupado com o seu diabetes, com a sua obesidade, né? Claro que nós temos que falar também de acesso. Essa pessoa tem a condição de manter acesso. Eu acho que essa pessoa, ela diante de uma medicação muito potente como a antidiabetes, ela tem uma grande chance de ser respondedora. Então, em outras palavras, nós precisamos de engajamento para adotar medidas não medicamentosas, dieta, etc., para que possa corroborar e tentar amplificar esse uso. Agora, é claro, ainda tem, como a Patrícia mencionou, às vezes o paciente faz isso tudo, aplica a medicação corretamente e ainda assim pode ser um respondedor abaixo da média. Então, felizmente isso é a minoria, mas nós precisamos, obviamente, dar propostas nesse sentido. Daí que o arsenal terapêutico aumentando é que você tem, obviamente, opções para que você possa oferecer outras formas de tratamento, dependendo da resposta do paciente àquele tratamento que você está prescrevendo. Maravilha, acho que isso é uma mensagem final muito boa e acho que o que vocês comentaram de entender que a obesidade é uma doença crônica e assim como os outros exemplos, né, dislipidemia, hipertensão, são medicações que vão ficar de longo prazo, né, a gente tem que pensar nos desfechos que a gente está evitando no controle dessas comorbidades, que isso daí, sem dúvida, é o maior ganho que a gente vai ter a longo prazo no controle da diabetes, no controle da obesidade, no controle da hipertensão, no controle dessas doenças crônicas. Bom, queria muito agradecer a presença da doutora Patrícia, do Dr. Luciano Drager. Foi um bate-papo muito bom, assim, para aprender mesmo sobre essa molécula nova, que está gerando um buzz realmente sobre o seu lançamento e sobre os principais estudos, benefícios, contraindicações e essas dúvidas que a gente acaba tendo no dia a dia. E com certeza vão ter outras dúvidas também, porque é assim, conforme a gente vai tendo mais contato com uma molécula nova, mais dúvidas a gente vai tendo, e isso faz parte do aprendizado e sem dúvida nenhuma vai ser um prazer também estar com vocês novamente em um outro momento para a gente conversar mais sobre isso. Queria agradecer então a presença dos dois, queria deixar para vocês fazerem os agradecimentos e palavras finais aí de cada um. Vamos às damas primeiro, então, por favor? É isso mesmo que você falou, Zé. Eu acho que se a gente fizesse podcast, nós três aqui, ano que vem, no final do ano que vem, a gente já vai ter uma experiência própria muito maior. Tem alguns pacientes que tendo a medicação, então já tem algumas, a gente vai ter muito mais, e vão surgir outras dúvidas, vão surgir outros estudos, isso é bom, porque sempre tem essa questão do acesso, que realmente é um grande problema, se a gente tem uma prevalência de obesidade e sobrepeso no Brasil, que está aí beirando os 50%, se juntar os dois. Então é um problema, mas é só com o desenvolvimento de novas moléculas que depois de um tempo isso vai sendo democratizado e vai ficar mais acessível para a maior parte da população. E isso vai gerar, sem dúvida, mais dados, mais dúvidas, e aí eu espero o convite para a gente estar aqui no próximo ano discutindo tudo isso de novo. Obrigada. Patrícia, novamente um prazer estar com você, com o Zé Roberto, agradecer novamente o convite da Lili e vocês da AF, acho que é muito bacana e eu vejo conteúdos extremamente ricos, né? Eu acho que deixar aquela mensagem, né? Cada vez mais, e nós sabemos isso, eu vou só dar nome aqui, né? A gente precisa parar de estigmatizar cada vez mais a obesidade, uma doença extremamente complexa, que tem componentes genéticos, tem componentes determinantes, inclusive socioeconômicos sociais, que podem motivar hábitos alimentares, acesso à alimentação de qualidade, acesso a você ter uma atividade física a um preço adequado, a ter segurança nas ruas para poder fazer caminhada, em toda uma plataforma aí
porque nós temos um ambiente muitas vezes obesogênico e infelizmente ainda talhado por preconceito, por centralizar a culpa no paciente. Dito isso, com esse trabalho que nós vamos ter que ter, e nós profissionais de saúde temos culpa nesse processo, porque ainda eu vejo muito estigma nesse contexto, usar essas evoluções no arsenal terapêutico, no benefício do paciente com diabetes, associado ou não, claro, à obesidade, ou obesidade também independente da questão de ter ou não diabetes, para que a gente possa maximizar, evitar a inércia e realmente modificar a história natural dessas importantes condições, que são causas extremamente relevantes para aumentar a doença cardiovascular, a doença renal e inúmeras outras complicações associadas nesse contexto. Então, eu acho que a perspectiva de novos tratamentos ela é eminente, ela é enorme, o pipeline da indústria está só crescendo, então realmente é muito satisfatório ver uma molécula como a tirzepatida chegando no mercado em breve e certamente, em paralelo às outras, poder, obviamente, oferecer ao profissional de saúde opções no tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E eu fico por aqui. Gente. E até a próxima. Um grande abraço.